Minha militância começou na Pastoral da Juventude, em Petrópolis. Eu era de grupo de jovens da Igreja Católica, e aí a gente tem contato com esse trabalho pastoral da igreja, com a questão da teologia da libertação, e aí toda uma discussão que associava o discurso religioso à questão social, a opção pelos pobres, como se dizia então, ou seja, um compromisso com a transformação social, e portanto de questões materiais muito concretas, a partir dessa tradição das comunidades eclesiais de base, origem de grande parte, inclusive, dessa esquerda dos anos 80 até o início dos anos 90 no Brasil. A partir disso, eu decidi ser professor e ser professor de História. Cheguei a me filiar ao PT, mas na década de 90, especialmente depois da eleição de 96, que foi uma eleição aqui para prefeito do Rio de Janeiro, em que o partido boicotou a eleição do Chico Alencar, e numa campanha que foi uma campanha muito bonita, mas que se foi feita contra o partido, eu me decepcionei com o PT, parei de militar no PT, solicitei a minha desfiliação e passei durante um tempo sem estar afiliado a nenhum partido político. O centro da minha militância, então, depois formado em História pela UF, foi o CEP, o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. No CEP, eu conheço algumas pessoas importantes, muito importantes na minha vida, que eram ainda militantes do PT e que saem do PT no processo da reforma da Previdência, após a eleição do Lula. Essas pessoas discordam completamente e elas, no mesmo momento em que Heloísa Helena, Luciana Genro, Babá e João Fontes são expulsos do PT, essas pessoas também decidem sair do partido e a gente embarca junto nessa história de fundar um novo partido, ter uma nova ferramenta para a esquerda socialista brasileira, e eu decido participar do processo de formação do pessoal por acreditar que havia a necessidade de uma ferramenta que pudesse cruzar as diferentes lutas. A luta da educação, a luta da saúde, a luta das mulheres, a luta contra o racismo, as várias lutas num projeto de país, num projeto de Estado, num projeto de cidade. Minha militância continua muito forte no CEP, na área da educação. Eu chego a ser candidato a reitor do Colégio Pedro II, que é o lugar onde eu trabalho hoje. E por conta exatamente dessa militância, participação também na campanha do Marcelo Freixo para a Prefeitura do Rio há 2 anos atrás, em 2012, há uma escolha do partido que precisava fazer uma candidatura pedagógica, de lançar uma candidatura que incorporasse as pautas que viessem das ruas, e a sugestão do meu nome, nós discutimos muito, eu não era o único nome, havia pelo menos mais 2 indicações do partido, fizemos um processo de discussão interna, de disputa interna, muito fraterna, mas interna, e aí o partido decidiu pelo meu nome, e nós encaramos essa tarefa de apresentar um projeto para a sociedade, e óbvio, um projeto que fosse o mais coletivo possível, que incorporasse e vocalizasse a pauta dos setoriais do partido, dos mandatos do partido, mas sobretudo dos movimentos sociais, onde nós temos militantes do partido inseridos neles, ou não, mas movimentos com os quais a gente tem diálogo, que nós vocalizássemos essa pauta. É um pouco essa historinha da trajetória até a candidatura. Eu acho que quando em junho a gente gritava, saúde padrão FIFA, da Copa eu abro mão, eu quero dinheiro para a saúde e para a educação, as pessoas estavam vocalizando exatamente essa insatisfação com os direitos negados, Ou seja, se nós vivemos nos últimos 8 anos uma tentativa de elevação de renda, que gerou acesso ao consumo, não gerou ao mesmo tempo acesso a direitos. Então as pessoas estavam muito incomodadas com isso. Mesmo aquelas pessoas que tinham elevado um pouquinho a renda e que estavam pagando um plano de saúde ou pagando uma escola particular, percebiam que o dinheiro não era acesso ao direito. De que consumo, o consumidor e o cidadão não são imediatamente a mesma pessoa, a mesma figura, o mesmo sujeito. Desse ponto de vista, é uma questão fundamental para a nossa campanha. Por exemplo, do ponto de vista da saúde, a pauta dos movimentos é a implantação do SUS, é o fortalecimento de um projeto público, estatal e universal de saúde, que é a implantação definitiva do SUS, que na verdade os diferentes governos abandonaram por processos muitas vezes de privatização, de favorecimento da iniciativa privada ou de sucateamento. Então, da saúde, para nós os pilares são a elevação dos recursos dos atuais 7% do orçamento, chegar a 12%, que é o mínimo constitucional, já no primeiro ano, e elevar progressivamente isso para garantir mais recursos, que significaria concurso público, plano de carreira, valorização, portanto, dos servidores, que é o segundo ponto. O terceiro ponto, do ponto de vista da saúde, significa que o Estado assuma o seu papel no próprio SUS, ou seja, aquele que vai articular os municípios e pensar a questão da média complexidade, do médico especialista, ou seja, os hospitais regionais. O Estado pode dar
assistência técnica e financeira para que os municípios implementem o programa de saúde da família, e ele precisa arcar com a questão do atendimento de média complexidade. Para fechar, ou seja, é bom sempre lembrar que saúde não é só o aspecto do tratamento da doença. Programa de saúde consequente, de esquerda, que assuma a saúde como direito, tem sempre que lembrar que saúde é promoção, prevenção e assistência. Então políticas como, por exemplo, a valorização da agricultura orgânica, do combate à questão dos agrotóxicos, para uma alimentação mais saudável, de soberania alimentar, são, por exemplo, um exemplo de política de promoção de saúde. A lógica da discussão do saneamento, por exemplo, é uma lógica de prevenção à saúde. Da atenção primária é também saúde. É claro que o dinheiro do saneamento, da agricultura, não pode sair da verba da saúde, mas ela está pensada na política geral da saúde. Mobilidade urbana é saúde. Ou seja, uma cidade em que as pessoas ficam tanto tempo presas no engarrafamento, adoece as pessoas. Esse modelo de desenvolvimento que nós temos é um modelo que adoece. Ao criticar o modelo de desenvolvimento, ao dizer que é possível uma vida mais feliz, solidária, fraterna, a gente também está pensando e discutindo a saúde nos condicionantes, inclusive, de saúde. A gente está promovendo a saúde. Com relação à educação, há também aqui 3 pilares: autonomia pedagógica, gestão democrática e valorização dos servidores. Eu sou professor, dou aula hoje no Colégio Pedro II, mas fui professor das redes públicas em Caxias, em Itaguaí e da rede estadual, e sei que o que eu acredito é que é preciso, o primeiro passo a ser dado é dar condições para que os professores realizem o seu trabalho, para que os funcionários da educação, porque não é só professor que educa, o funcionário também educa, realize o seu trabalho e de que o aluno, portanto, tenha condições de aprender. Então, dar condições, isso significa fazer com que a escola tenha sentido para as comunidades escolares, então o processo da gestão democrática, de que o educador, seja ele professor ou funcionário, tenha valorização no seu fazer. É absurdo que hoje você tem uma série de projetos que retirem o papel docente do professor, o professor vira um mero entregador de conhecimentos, e isso significa também valorizar, aumentar o salário, dar tempos de planejamento, discutir a questão do número de alunos por turma, condições físicas, estruturais e político-pedagógicas para que o profissional exerça seu trabalho. Para fechar, a gente precisa acabar com essa história da meritocracia na educação. A meritocracia na educação é um atentado a qualquer concepção progressista, né? Não precisa nem pensar em esquerda, socialista, que não, progressista de educação. Por quê? A meritocracia parte de um princípio de que você pode fazer o mesmo provão, igualando todo mundo, e a partir desses índices criar metas quantitativas que vão punir ou premiar os professores. Isso é um erro, porque a educação não se faz assim, padronizando. Escola não é fábrica, educação não é negócio, aluno não é mercadoria. E a gente precisa superar isso. Nós propomos, ao contrário da meritocracia, algo que está radicalmente democrático, ou seja, a escola, a comunidade escolar se reúne e faz um diagnóstico da escola, define a escola que temos e a escola que queremos e o que precisa ser feito para sair da primeira situação para a segunda, e demanda sobre o poder público condições para que esse processo aconteça. E aí se compromete com metas, ou seja, queremos uma biblioteca mais equipada e nos comprometemos em melhorar o índice e o nível de leitura dos alunos. Queremos um laboratório de ciências, isso significa ter a possibilidade que os alunos entendam melhor química, por exemplo, e assim sucessivamente. Quem é que vai avaliar essas metas? A própria comunidade escolar. E finalmente, vai ter diferenciação salarial? Não. O grande prêmio de um professor, o grande prêmio de uma comunidade escolar é ver os alunos aprendendo, é ver os alunos se desenvolvendo, é isso que faz parte do processo. O professor tem que estar valorizado, motivado para realizar, e a motivação é a aprendizagem dos alunos. Para nós, segurança pública é um tema central e que a gente precisa pensar, inclusive, no seu sentido mais amplo. Segurança pública é garantia de direitos e de liberdade, garantia da vida e não imposição da ordem. Essa diferenciação é fundamental. Por isso que a gente precisa discutir a questão da desmilitarização do Estado. Hoje não é apenas a PM que está militarizada, mas é também a Polícia Civil, é também muitas vezes a Secretaria de Assuntos Penitenciários, o Sistema Penitenciário, a Guarda Municipal está se militarizando e via de regra tem um PM como gerente, como administrador, como coronel, como presidente da Guarda, né, como aquele que está próximo da Guarda Municipal. Nas escolas do Estado, para resolver o suposto problema de indisciplina, se colocou a PM lá dentro, ou seja, há um processo de militarização do Estado que a gente precisa reverter. Isso por quê? Porque o Estado deve garantir direitos e não apenas impor ordem. Isso significa pensar a formação de uma nova polícia, desvinculada das Forças Armadas, e desmilitarização significa isso,
e uma polícia que tem o ciclo completo, o ciclo preventivo, investigativo e ostensivo na mesma polícia, para garantir, inclusive, uma estratégia global de segurança pública. Obviamente, em determinados territórios dominados hoje pela milícia ou pelo tráfico, e aí eu digo a milícia primeiro porque ela hoje já domina mais territórios do que o tráfico, é preciso enfrentamento, né, a essas máfias, a essas questões. Mas o enfrentamento, ou seja, a polícia ostensiva, ela é sempre o final do processo e não o início, não a primeira opção. A política de segurança deve começar com prevenção, com inteligência e a garantia de direitos. Por isso que a gente diz, como é que se combate essa questão? Combatendo o tráfico de armas, muito mais importante nesse momento. 70% das armas que são apreendidas no Rio de Janeiro se tornaram ilegais dentro do Rio de Janeiro, porque não há fiscalização sobre os paióis das Forças Armadas, os paióis da própria PM, as lojas de armas, as empresas privadas de segurança, os paióis da Secretaria de Assuntos Penitenciários. Você precisa fiscalizar, controlar, precisa marcar munição, isso é controle. O que mata a juventude negra pobre na favela são as armas, não são as drogas. E isso me leva à discussão da legalização das drogas, da legalização da maconha, que é uma questão nacional, mas que precisa ser pensada também a partir da política de segurança no Estado, ou seja, mudar a prioridade estratégica. Essa guerra às drogas é uma guerra aos pobres, disfarçada, e portanto a gente precisa modificar completamente a concepção da segurança pública nessa história. Para fechar, formação de uma nova polícia, ou seja, é preciso mexer no currículo, na forma, no método em que se forma a polícia no Rio de Janeiro. Qualquer política de segurança que se adote, onde o policial é treinado sob tortura, vai dar errado. São situações como a do Paulo Aparecido, policial treinado sob tortura, que morreu porque tinha que ficar deitado no asfalto quente da Zona Oeste, naquele verão que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro, o último. São situações como a dele que geram a situação do pedreiro Amarildo, morto, torturado e desaparecido na Rocinha. É preciso perceber essa dinâmica, não adianta, pode-se dar o nome que quiser a qualquer política de segurança pública. Enquanto nossa polícia não for formada na mediação de conflitos, na garantia dos direitos, numa outra lógica de não enxergar a favela e a periferia como território inimigo, nenhuma política de segurança vai dar certo. Portanto, para nós, esse é o debate importante e fundamental da segurança pública. A gente está diante de um momento em que a pauta das opressões é uma pauta fundamental, ou seja, há um modelo de desenvolvimento em curso hoje nesse capitalismo brasileiro autoritário, excludente, que atinge de forma muito mais evidente as mulheres, os negros, os gays, as lésbicas, os bissexuais, os transexuais, os travestis. Atingem porque, além da opressão econômica, ela se cruza com essas opressões de identidade de gênero, de orientação sexual ou da questão racial. Porque você tem uma história no Brasil de negação de direitos a mais ainda para essas pessoas. Numa sociedade que é patriarcal, que é branca, que é machista. E, portanto, políticas públicas que, de um lado, pensem na questão da educação, ou seja, no combate à homo, lesbo, bi, transfobia. Fundamental nas escolas públicas que nós tenhamos políticas que combatam a invisibilidade dessas questões, que discutam os princípios da identidade de gênero e da orientação sexual, fazendo com que na escola você combata todas as formas de preconceito. Ao mesmo tempo, políticas de saúde, por exemplo, que atendam às questões específicas da mulher, políticas de segurança que lembrem, que façam políticas de prevenção ao estupro, é um elemento fundamental na sociedade hoje, de que você discuta questões fundamentais para a questão das mulheres, como a legalização do aborto, que você garanta, nos casos que hoje já existem previsão para isso, que os hospitais estaduais garantam a realização de aborto seguro nos casos já previstos em lei, e que você faça o debate nacional sobre o processo, né? Ou seja, a lógica fundamental é educação para prevenir, prevenção para não engravidar e aborto seguro para não morrer. Nós estamos diante de uma situação em que o Estado brasileiro não pode, de jeito nenhum, fechar os olhos para isso. E aí a gente chega hoje em que talvez seja um ponto central para todas essas situações, que é a discussão do Estado laico. Ou seja, é absolutamente fundamental de que as questões religiosas não interfiram nas políticas públicas. O Estado laico é aquele que não promove, nem impede a promoção de nenhuma religião ou mesmo da não crença. Ou seja, esse Estado, para isso, precisa ter as políticas públicas que não estão orientadas por esses princípios e, obviamente, que não obriguem ou deixem de que alguma pessoa seja obrigada a fazer algumas dessas políticas que a gente está dizendo. Mas ao Estado cabe respeitar a opção, o direito de cada um e garantir o direito de todos. E, para isso, não há forma de titubear, é preciso ter política pública que pense a questão das opressões de forma incisiva. Para nós, esses são os elementos fundamentais.
São muitos, são muitos. O lema da nossa campanha é só a luta muda a vida. Nós não acreditamos que seja a eleição pura e simplesmente que vai resolver todos os problemas. Nós estamos diante de uma sociedade que precisa ser radicalmente transformada. E essa transformação virá da constituição de um poder popular, de um poder que se constitui a partir das lutas, a partir dos coletivos, a partir dos movimentos. Mas é um caminho demorado, difícil a ser feito. A eleição de um governante que seja socialista, ela é uma possibilidade de avançarmos neste caminho, de utilizar o Estado para diminuir o sofrimento humano, utilizar o Estado como um mecanismo, instrumento de redução das desigualdades sociais, de promoção da igualdade, de promoção da radicalização da democracia, que as pessoas vivam a experiência de partilhar do poder. Eu acho que essa é uma questão importante de um mandato que ocupa um cargo executivo. Imagina que, à medida em que você radicaliza a democracia, de que você garante direitos, que você promove a igualdade, de que você respeita a diversidade, você faz com que as pessoas caminhem no sentido de ampliar a sua organização, de ampliar a sua organização coletiva e de se apropriar de determinados recursos para construir essa sociedade livre, fraterna, socialista, feliz que a gente almeja construir. O socialismo não virá por decreto, não virá por uma eleição, não virá pela vontade de uma ou outra pessoa, ela virá pela organização dos trabalhadores, das classes trabalhadoras. E obviamente, um mandato socialista só teria sentido na medida em que ele promovesse direitos, em que ele reduzisse o sofrimento humano, em que ele promovesse a igualdade, promovesse a questão de uma contra-hegemonia necessária. E aí, óbvio, no nosso entendimento, isso seria um processo. Agora, óbvio que há limite, ou seja, exatamente o limite de que a transformação virá pela organização do povo e não apenas por mandato, por leis ou por controle do executivo. No nosso entendimento, só a luta muda a vida. A luta eleitoral é uma luta, porque é uma luta contra-hegemônica, porque é uma luta de produção de ideias, é uma luta de disputa de ideias. Portanto, o momento da eleição é valioso e, no nosso entendimento, um mandato também seria valioso neste mesmo caminho. Por isso, para nós, não pode haver diferença entre o que você faz na campanha e o que você fará no governo.